Olá, muito boa noite. 31 de março de 2025, último dia do mês, fechando com o Dentro da Área começando a partir de agora na sua telinha. Seja bem-vindo a mais uma vez com as notícias do esporte aqui pela TV Assembleia. Confira os destaques de hoje. Futebol, Sampaio vence IAP e se aproxima da ponta. Isso porque o Imperatriz perdeu para o Viana. Leão da Baixada, enfim, ganhou a primeira. No Maremoto, se repetiu o placar do primeiro turno. No basquete feminino, mais uma vitória tricolor. Sampaio segue 100%. E o Curioso do Esporte fala justamente sobre o Tubarão das Quadras e dos Garrafões. Tudo isso no Dentro da Área que está no ar a partir de agora. Nós começamos o Dentro da Área desta semana falando sobre o clássico Maremoto que movimentou o Estádio Castelão na tarde do último sábado. Foi o primeiro clássico do retorno do campeonato estadual. E olha, parece que nós vimos uma repetição, parece que foi uma reprise de um filme, pois o resultado foi o mesmo do primeiro turno. Vamos conferir os gols? O Maranhão e o Moto ficaram empatados em 1-1 pela 8ª rodada do Campeonato Maranhense. O resultado não foi o suficiente para que o Demolidor de Cartazes pudesse assumir a vice-liderança do Campeonato Estadual. Já o Moto perdeu uma chance de voltar a figurar entre os 4 primeiros do campeonato. O Moto saiu atrás, viu? O Maranhão conseguiu abrir o placar logo ali com 14 minutos após uma jogada de bola parada. Emerson Carvalho cruzou e Júlio Nascimento desviou de cabeça para o fundo das redes rubro-negras. 1-0 para o Maranhão. Pouco tempo depois, o Moto conseguiu o empate. Também num cruzamento, só que essa com a bola rolando. A bola chegou na cabeça de Vitinho, mas parece que o Vitinho fez foi chutar mesmo a bola. Olha a força que ele conseguiu empreender nessa cabeçada bem aí. O goleiro Jean ainda tentou pegar a bola, mas não conseguiu não. 1-1 no placar. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Maranhão ficou sem um atleta, o Clecione foi expulso. E no segundo tempo foi a vez do Moto. Perdeu o Rick Senna, também expulso. E olha que o Moto passou a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais. O Moto jogou bem o primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo da partida, conseguiu se impor ante o Maranhão Atlético Clube, mesmo assim saiu perdendo, poucos minutos depois foi lá, conseguiu o empate, conseguiu, durante todo o primeiro tempo, ser melhor que o Maranhão Atlético, que perdeu o Clecione no final da primeira etapa, e aí o que todo mundo imaginava era o seguinte: o Moto vai pressionar agora o MAC e pode sair daqui com a vitória, pode sair do Castelão com a vitória. Mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo. A equipe do Moto Clube de São Luís acabou, sei lá, parece que sentiu o peso do gramado, não conseguiu fazer no segundo tempo o que fez no primeiro. Quando eu digo sei lá, é porque é inexplicável, né? Quando se você está com um jogador a mais, se você já vinha melhor, a tendência é que você consiga ser melhor ainda no continuar da partida, no andamento do jogo, até possivelmente fazer um amasso ali para cima do adversário, massacrar. Mas não foi isso que aconteceu. O Moto ficou mais acanhado, não conseguiu criar nenhuma jogada, parecia muito satisfeito com o placar de 1-1, e o lance de maior perigo deste segundo tempo foi inclusive do Maranhão Atlético Clube, foi do MAC, o lance de maior perigo. Quase que o MAC ainda consegue sair com a vitória neste jogo, que para o MAC, na condição de estar com um jogador a menos, seria uma vantagem enorme. Afinal de contas, o MAC conseguiria chegar a 19 pontos se tivesse ganho esse jogo. Ficaria ainda numa distância muito confortável em relação ao Sampaio, que é o vice-líder do campeonato. O MAC continuaria em terceiro, mas estaria numa posição bem confortável em relação ao líder e vice-líder do campeonato. Mas enfim, Maremoto terminou 1-1, o resultado não foi bom nem para Maranhão, nem para Moto,
mas podemos dizer que foi menos pior para o Maranhão, pois permanece no G4, à frente de Pinheiro, à frente de Iape e à frente do Moto, com uma certa vantagem ali o Maranhão Atlético. Lembrando que o MAC ainda tem, em comparação ao Imperatriz, que realizou já o seu 12º jogo, se eu não estiver enganado, Imperatriz realizou seu 12º jogo, o Maranhão tem ainda 3 jogos de atraso em relação ao Imperatriz. Tem um jogo de atraso em relação ao Sampaio. Ou seja, ainda está numa posição muito confortável. Inclusive faz jogo nesse meio de semana do Maranhão Atlético. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos falar de uma outra partida que aconteceu neste final de semana, aqui em São Luís, no estádio Nhozinho Santos. Sampaio e Iape. O tricolor, enfim, parece que conseguiu não somente ganhar, mas convencer o torcedor. Veja os lances. O Sampaio conseguiu vencer o Iape por 3-0 neste domingo no estádio Nhozinho Santos. O time conseguiu a sua segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Gerson Guzmão. O primeiro gol do Sampaio foi através do Wesley, aos 30 minutos do primeiro tempo. 4 minutos depois, Balão fez o segundo gol da equipe, 2-0 para o Sampaio. O Iape diminuiu com Paulo Vitor aos 4 minutos do segundo tempo, mas a arbitragem confirmou que a bola não entrou. Na verdade, ela entrou, só que pelo lado de fora, né? A rede estava furada e por isso foi que saiu o gol do Iape. Mas o Sampaio não se abalou e conseguiu chegar ao terceiro gol na continuidade da partida. Esse terceiro gol do Sampaio já foi no finalzinho, aos 51 minutos. Gelton Júnior marcou e fechou a conta 3-0 para o tricolor. Partida que, enfim, o Sampaio ganhou com uma certa tranquilidade e conseguiu deixar o torcedor sampaíno, o torcedor tricolor, o torcedor boliviano um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo, porque foi um placar convincente diante de um adversário que não é tão fácil. O Iape não tem facilitado a vida de ninguém dentro desse campeonato. Imperatriz que o diga, né? Ganhou do Iape lá dentro do estádio Frei Epifânio da Badia por 1-0 só. O Maranhão Atlético perdeu para o Iape no primeiro turno do campeonato estadual. Então, essa vitória do Sampaio por 3-0, o próprio Sampaio encontrou dificuldades no primeiro turno contra o Iape. Essa vitória foi muito convincente para o torcedor, mas esse torcedor ainda carece de umas amostras melhores de que o Sampaio realmente vai conseguir galgar passos maiores dentro de 2025. Não é só dentro do estadual, não. É dentro do Campeonato Brasileiro mesmo também, por enquanto ainda a Série D. Já está se aproximando, é o campeonato, é a divisão que o Sampaio deve disputar mesmo, é a Série D. Dificilmente o STJD vai mudar a sua posição, vai dar o benefício ao Sampaio de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, essa partida já foi um suspiro para o torcedor tricolor para achar, né, tentar, pelo menos, reconhecer que neste jogo os atletas fizeram valer a pena o peso da camisa tricolor e que podem, ao longo desta temporada, melhorar ainda mais o seu desempenho. Apesar da torcida ainda estar meio contrariada, né? O jogo do Sampaio em si não foi muito bom também, diga-se de passagem. Não foi muito bom, não foi aquele jogo esperado. Mas em comparação aos jogos anteriores, por isso é que eu digo, né? Porque em comparação aos jogos anteriores, já foi uma partida bem melhor. Foi bem melhor em comparação a jogos que o Sampaio fez, como, por exemplo, contra o Viana, quando ganhou de 1-0 só. Foi uma das piores partidas do Sampaio dentro do campeonato estadual, dentro da temporada, na realidade. Os jogos, comparados com os jogos da Copa do Nordeste, o Sampaio já mostrou uma certa evolução. Não tão grande, nem média, né? Foi uma pequena evolução, mas já alimenta as esperanças no torcedor. O importante é que o Sampaio garantiu esses 3 pontos. Com a derrota do Imperatriz, diminuiu a vantagem na tabela de classificação e sonha em retomar a liderança do campeonato nas próximas rodadas.
Já o IAP, só para concluir bem aqui, já o IAP, né, com essa derrota, permanece numa situação muito complicada ali. O IAP pode tanto ainda garantir uma vaga no G4, como pode ser rebaixado. Está numa situação muito incerta ainda o Canário da Ilha. Precisa melhorar o seu desempenho dentro da competição para tentar escapar de um possível rebaixamento e, quem sabe, se classificar para a próxima fase. Lembrando que estão praticamente aí ainda em disputa só 2 vagas, né, para a próxima fase. Sampaio e Imperatriz estão praticamente garantidos, né, já na próxima fase. Imperatriz dificilmente perde essa vaga. Dificilmente o Imperatriz perde essa vaga. O Sampaio já está praticamente lá também, né? Faltam definir as outras 2 vagas. Maranhão está muito bem encaminhado, assim como a equipe do IAP também está bem encaminhada. Pinheiro e Moto ainda estão nessa disputa. Até o Tum Tum, que é penúltimo colocado, ainda mantém chances de ir para a próxima fase. Está tudo muito embolado. Por isso que o IAP precisa ganhar seus próximos jogos, despertar nessas próximas partidas, para ver se o Canário canta forte e vai para a próxima fase do campeonato. Agora há pouco eu falei aqui que o Sampaio conseguiu diminuir a vantagem para o Imperatriz na tabela de classificação, e isso se deve muito a mais um tropeço do Cavalo. O Cavalo caiu diante do Viana. Veja o gol da partida neste exato momento. A partida que foi disputada no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana, e terminou com o placar de 1-0. O gol foi esse bem aí que você está vendo, Eric Carral. Primeira bola vem de uma cobrança de falta do goleiro, a bola chega no Eric Carral, ele puxa com a esquerda para o meio, vai levando e bate firme. Agora eu não entendi muito bem o que aconteceu com o goleiro do Imperatriz, o que aconteceu com o goleiro do Cavalo de Aço nesse lance bem aí, porque parecia ser uma bola defensável. No entanto, acabou tomando o gol que valeu para a equipe do Viana a primeira vitória dentro do campeonato estadual, e para o Imperatriz foi a segunda derrota dentro do estadual. O Imperatriz continua líder do campeonato, mas vê a diferença de pontos para o Sampaio cair, porque o Sampaio venceu, né? Então é natural que agora a briga fique mais acirrada pela liderança do campeonato. Já o Viana conseguiu os seus primeiros 3 pontos na tabela de classificação, 3 pontos com vitória. O Viana tinha até o momento 2 empates dentro da competição e somava, né, 2 pontos apenas, o Viana. Com esta vitória diante do Imperatriz, agora a equipe consegue aumentar um pouquinho mais a sua pontuação na tabela de classificação, mas olha, de nada adianta. Infelizmente, para a torcida do Leão da Baixada, de nada adianta esta vitória que o Viana conquistou diante do Imperatriz. Isso porque, com o empate do Maremoto do sábado, o Viana está rebaixado já para a Série B do Campeonato Estadual. O Viana, infelizmente, não consegue mais alcançar o time do Moto Clube de São Luís, que é o antepenúltimo colocado, não consegue mais alcançar o Moto na tabela de classificação. O Viana está rebaixado para a Série B em 2026. Uma pena, subiu justamente no ano passado, só que não foi nem o Viana que subiu, né? Quem subiu foi o Real Codó. A gente, ao longo do ano passado, tanto a Daniele Kline como o Gregório Dantas falaram muito sobre isso, e as oportunidades que eu tive de fazer ou dentro da área, ou com um ou com outro, a gente falava sempre, né? Principalmente o Gregório, ele lembrava bastante, que não era o time do Real Codó que estava ali, era o time do Viana. Porque o que acontece? Só para recapitular. O Viana, que disputou agora o campeonato com o nome de Viana mesmo, conseguiu a vaga na Série A do campeonato estadual com o nome de Real Codó. Foi o time do Viana que só vestiu
uma outra equipagem, usou um outro nome, um outro CNPJ, né, praticamente, para conseguir a vaga na primeira divisão do Campeonato Estadual. Só que na hora de disputar a competição, não foi usado o nome Real Codó. Usou-se o nome do Esporte Clube Viana, de fato, que é a equipe que havia disputado a Série B no ano passado. Né? Enfim, agora resta saber se em 2026, quem é que vai disputar a Série B do estadual? É o Esporte Clube Viana ou vai ser o Real Codó? Qual o nome que eles vão utilizar na Série B no ano que vem? Resta a dúvida. Vamos falar sobre agora a classificação do Campeonato Estadual de Futebol? Aparecendo agora na tela, o líder do campeonato é o Imperatriz, com 22 pontos ganhos em 12 jogos, saldo de gols 8. Em segundo está o Sampaio Correia, que diminuiu agora a vantagem para o Imperatriz, era de 5 pontos, caiu agora para 2. O Sampaio Correia segundo com 20 pontos em 10 jogos, saldo de gol 10. Terceiro aparece o Maranhão Atlético, com 17 pontos, 9 jogos, saldo de gols 4. O Maranhão Atlético, se venceu o seu próximo jogo, por exemplo, já empata em número de pontos com o Sampaio Correia. Vai ficar com o número de jogos igual e empata no número de pontos também. Em quarto está o IAP, com 14 pontos em 10 jogos disputados. O saldo de gols é 2 negativo. Em quinto aparece o Pinheiro, com 13 pontos em 10 jogos, saldo de gols 0. Em sexto, o Moto, também 13 pontos, 9 jogos disputados, saldo de gols 3. Em sétimo, o Tuntum, 9 pontos em 9 jogos, saldo de gols 1 negativo. É como se o Tuntum tivesse feito 1 ponto a cada jogo, como se tivesse empatado todos os seus jogos até aqui. E ainda mantém esperanças, Gil, ainda mantém esperanças de passar para a próxima fase. Afinal de contas, tem ainda 5 jogos a disputar o Tuntum. E em oitavo e último lugar está a equipe do Esporte Clube Viana. Em 11 jogos disputados, apenas uma vitória. Eu vou me corrigir agora, apenas uma vitória, não teve nenhum empate não o Viana. O Viana até o momento acumula uma vitória e 10 derrotas dentro do campeonato. É justamente por isso que o Viana não tem mais nenhuma chance dentro do campeonato. Tem ainda 3 jogos só a disputar, 3 jogos, se vencer os 3, com os 3 pontos já somados, chegaria a 12 pontos, ou seja, não alcança mais o Motoclube, que é o antepenúltimo colocado na tabela de classificação, que tem 13 pontos ganhos. E é a pior defesa do campeonato do Viana. Já tomou 27 gols, só marcou 5 gols até o momento e tem saldo de menos 22 gols. Vamos agora falar sobre os próximos jogos do campeonato, jogos que acontecem nesta semana. Confira. No dia 2, agora, quarta-feira, às 3h30 da tarde, tem Viana e Motoclube lá no estádio Djalma Campos. E esse jogo é válido pela 9ª rodada. Já pela 10ª rodada, no mesmo dia, também às 3h30, no estádio Rafael Seabra, tem Tuntum e Maranhão. Na 12ª rodada, jogo também neste dia 2, quarta-feira, só que às 7 horas da noite, no estádio Costa Rodrigues, tem Pinheiro versus Sampaio. É jogo que vale, é jogo de 6 pontos, é o chamado jogo de 6 pontos que nós chamamos. Porque se o Pinheiro vence esse jogo em casa, se aproxima e muito do Sampaio Correia, que é o atual vice-líder. Da 12ª rodada, nós pulamos para a 13ª rodada, que vai ter todos os seus jogos disputados no próximo final de semana. No sábado, dia 5, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão, tem Moto e Sampaio, superclássico, na 13ª rodada. Também no sábado, só que às 7h30 da noite, no estádio Frei Epifânio da Badia, tem Imperatriz e Maranhão. É outro jogo de 6 pontos, viu? Outro jogo de 6 pontos, o Cavalo de Aço quer ganhar do Maranhão Atlético, foi uma das poucas equipes que bateu o Maranhão Atlético, que bateu o Imperatriz na realidade, neste campeonato. Aquele jogo de 3-2 aqui em São Luís, no estádio Castelão. Já no domingo tem outros 2 jogos. Às 3h30 da tarde, no estádio Nhozinho Santos, o IAP recebe o Viana. E às 4h30 da tarde, no estádio Costa Rodrigues, o Pinheiro recebe o Tuntum. Vejam bem como esta rodada, ela está muito favorável aqui, eu posso dizer que bem favorável
ao Pinheiro. O Pinheiro faz 2 jogos dentro de casa. No meio de semana encara o Sampaio e no final de semana encara o Tuntum. Se ganhar os seus 2 jogos, o Pinheiro entra na briga forte por uma vaga na próxima fase do Campeonato Estadual. Quem tem pedras nestes jogos que eu acabei de falar é o Maranhão Atlético. Deixou passar a oportunidade de vencer o Maremoto, em que poderia estar muito melhor, muito mais confortável, só que agora o Maranhão Atlético vai encarar o Tuntum, lá na cidade de Tuntum, no estádio Rafael Seabra, e depois vai para Imperatriz encarar nada mais nada menos que o líder do campeonato, o time do Cavalo de Aço. Situação um pouco mais complicada para o Maranhão Atlético entre todos que vão disputar jogos neste meio de semana e também no próximo final de semana. Primeira parada no Dentro da Área, já nós voltamos com o segundo bloco, destacando iniciativas importantes dentro do estado do Maranhão em favor do esporte. É um instante só. De volta com o Dentro da Área, agora nós vamos destacar um encontro muito importante que aconteceu há aproximadamente uma semana aqui na capital maranhense, aqui na Assembleia Legislativa. Gestores e coordenadores de esporte de mais de 150 municípios maranhenses se reuniram no 3º Fórum Estadual de Gestores do Esporte. Evento esse que foi promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Confira. O auditório Fernando Falcão da Alema recebeu gestores e coordenadores de esporte de mais de 150 municípios maranhenses. Eles participaram do 3º Fórum Estadual de Gestores do Esporte, promovido pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. As demandas que os municípios sempre nos mandam e também discutir regulamentos dos Jogos Escolares Maranhenses, que é um passaporte para as competições nacionais, como o GEB e os Jogos da Juventude. E vim partilhar, vim discutir e fazer parte desse processo de construção desse novo formato dos Jogos Escolares Maranhenses. E não só falar de GEMs, né, só de jogos, mas também de um calendário escolar, de um calendário de desporto, para que a gente consiga aí descobrir novos talentos. Durante o encontro foram discutidas diretrizes para o calendário esportivo com destaque para a organização dos Jogos Escolares Maranhenses. A grande novidade foi o anúncio da inclusão dos esportes eletrônicos, que passam a fazer parte do GEMES 2025. Somos o segundo estado no Brasil a estar colocando essa modalidade nos jogos escolares e vai acontecer incluindo na fase coletiva dos jogos. Vai acontecer com 2 modalidades, o Free Fire e o League of Legends, que são 2 modalidades bastante famosas e que a gente vai botar para frente aqui no estado. O fórum também orientou os gestores sobre a aplicação da Lei Geral do Esporte e as etapas regionais dos Jogos Escolares. E que, de fato, a gente comece o ano de 2025 com uma grande festa, que a gente possa capacitar esses gestores e que o esporte maranhense continue brilhando e revelando tantos talentos aí a nível nacional. O 3º Fórum Estadual de Gestores do Esporte reforçou o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas e o desenvolvimento do esporte em todo o estado. Em 2024 trouxemos novamente para os GEMES, Jogos Escolares Maranhenses, o beach soccer e a capoeira. E esse ano vamos trazer uma modalidade experimental, que é os Jogos Eletrônicos. Como será desenvolvida essa modalidade dos Jogos Eletrônicos? Vai ser em forma plataformas, que vai ser discutida aqui no fórum e vai ser discutida ao longo do tempo. Vai ser feito nas regionais e depois para trazer para a etapa estadual final. Importante evento para que os gestores pudessem trocar ideias, né, trocar experiências, mostrar o que cada um tem feito dentro da sua área e também conhecer, através da SEDEL, da Secretaria de Estado de Desporto e Lazer, iniciativas que possam melhorar o trabalho das pastas nesses municípios, né, que foram representados neste evento que aconteceu aqui em São Luís. Rápida parada no Dentro da Área e já nós voltamos com o 3º e último bloco, destacando a Liga de Basquete Feminina. Um instante só. De volta com o Dentro da Área, para abrir este 3º e último bloco, vamos falar do time feminino do Sampaio Basquete. A equipe tem honrado o nome do nosso estado, fazendo um bom papel em todas as edições da LBF. No quadro Curioso do Esporte de hoje, vamos saber como foi o surgimento da equipe que tem representado o Maranhão tão bem no basquete feminino.
tricampeão da Liga de Basquete Feminino e em busca do tão sonhado tetracampeonato, hoje vamos conhecer a história do Sampaio Basquete, no Curioso do Esporte. A equipe tricolor feminina fez a sua estreia na LBF em 2015, já conquistando o troféu na primeira participação. De lá para cá, foram 8 temporadas, chegando em 6 finais e conquistando o título em 3 delas. Para 2025, a equipe chega com força novamente. Comandado por Davi Pelosini, o time terá a missão de apagar os fantasmas e levantar a taça. Afinal, o tricolor foi vice-campeão nos últimos 2 anos. Dessa vez, a expectativa é de que seja diferente. O time está muito bem montado, o elenco é um time assim, muito do bem, muito alto astral, né? Que é importante você viver uma temporada prazerosa, para lá na hora do sofrimento, na hora do problema, lá na frente, a gente está bem fortalecido, né? Então eu estou bem confiante por esse tetracampeonato, para te falar a verdade. Depois de passar mais de uma década na equipe masculina do Pinheiros, Davi Pelosini terá a missão de levar o Sampaio Basquete ao topo. No clube, encontrou um ambiente favorável e motivado. Ele destaca a diferença de treinar um time feminino. Eu tenho 1 mês, né, de basquete feminino. Eu estou gostando muito, eu acho as jogadoras são muito compenetradas. Acho que tem um equilíbrio maior até que no masculino em relação a ego, né, quem eu sou e o que é o time. Esse time é um time que está fazendo a bola andar de forma brilhante, na minha opinião. E o clima organizacional também muito mais fácil de acesso, de lidar, quando você percebe que alguma coisa está indo para um canto que não deveria, é rápido de trazer para o centro novamente e seguir, um respeito ímpar. Não sei se por conta da minha carreira ou por conta do dia a dia. Problema zero até agora. Para quem vai entrar em quadra, a expectativa é a melhor possível. A armadora Laís está em seu 2º ano no Sampaio e comenta sobre a paixão em representar o elenco. Falar sobre o Sampaio Basquete para mim é muito gratificante, é meu 2º ano aqui, então eu só tenho evoluído. Jogar aqui pra gente, qualquer atleta na verdade, é uma experiência incrível, além de a gente ser um grupo muito forte, exatamente por isso, por ter meninas muito fortes aqui representando Sampaio Basquete, isso acaba aqui agregando uma no jogo da outra, uma no treino da outra, uma no jogo e no, tipo assim, com relação à pessoa mesmo, o que a gente quer para nossa carreira. Então, assim, jogar aqui, jogar com esse elenco, que sempre está muito forte, sempre é um dos que está ali no topo, é gratificante demais. Então, não tenho nem o que falar sobre o Sampaio Basquete, é meu 2º ano e quem sabe aí os próximos também. Um time confiante e preparado. É o que o torcedor pode esperar da equipe que sonha em erguer o troféu pela 4ª vez. Para isso, a preparação está a todo vapor. O nosso começo estar muito bom, eu demando muito sobre o quão bem elas chegaram fisicamente, né? Assim que o Murilo contratou as jogadoras, eu e o preparador físico, a gente mandou mensagem, eu fiz questão de ir até onde elas moravam e almoçar ou jantar, no olho e explicar a situação, que a gente tinha uma pré-temporada extremamente curta e que precisaria desse profissionalismo delas. E mandamos o treinamento que elas deveriam fazer e foi impecável. Chegaram aqui muito bem, então foi incrementar a tática, seguir o trabalho que nós estamos fazendo, né, de força e de velocidade, mas eu acho que esse começo bom, assim, né, o excelente, eu acreditaria mais a essa dedicação individual que elas tiveram antes de começar a temporada, né? Até a grande final, muita bola ainda vai rolar. E para quem perdeu o primeiro lugar do pódio na última edição, a motivação aumenta ainda mais. No passado a gente fez uma temporada muito boa também, excelente. Acredito que infelizmente a gente não consolidou só o nosso ouro aí, o nosso primeiro lugar, mas assim, foi uma temporada excelente mesmo, não tenho o que falar sobre. Só que esse ano já está diferente, o clima é outro. O nosso time é muito forte mesmo, não que não fosse ano passado, mas esse ano é um grupo muito forte e a gente está totalmente se preparando para isso, para ser campeão. A gente não sonha com outra coisa, não pensa com outra coisa, eu não durmo sem pensar no ouro e eu acho que para mim, eu só imagino isso, a gente na final, todo mundo ali no meio da quadra e com o troféu na mão. Importante o desenvolvimento do esporte, principalmente o basquete feminino dentro do estado.
sendo muito bem representado pelo Sampaio Basquete. O basquete feminino dentro do Maranhão, que já vinha ganhando destaque antes do Sampaio Basquete, com o Maranhão Basquete. Você lembra que a história toda do basquete feminino dentro do estado do Maranhão, nesse novo momento, através da LBF, começou com o Maranhão Basquete? Pois é, aí surgiu o Sampaio Basquete, né? Por 2 anos o Maranhão esteve representado por estas 2 equipes, e aí o Maranhão Basquete saiu de cena e ficou o Sampaio Basquete, né, representando muito bem o nosso estado. Ele que já é tricampeão da LBF, o Sampaio Basquete, está em busca do tetracampeonato, e se tudo caminhar da forma como tem sido até o momento, nesta edição da LBF, o tetra vai chegar rapidinho. E aproveitando que a gente está falando da LBF 2025, vamos falar sobre a última partida do Sampaio Basquete? Pois bem, essa partida aconteceu no final de semana passado, né, mais precisamente na sexta-feira, quando o time do Sampaio Basquete, jogando no ginásio Castelinho, recebeu o Pontes São José Basquetebol e ganhou por 79-57. E olha que o Sampaio estava perdendo no primeiro período, viu? Saiu perdendo na partida, o primeiro período terminou com 17 pontos de vantagem para o São José. Só que aí brilhou a estrela das jogadoras Sassá e Gabi Guimarães, que foram os principais destaques tricolores na partida. A Sassá marcou 21 pontos, teve 12 rebotes. Enquanto isso, a Gabi, a ala pivô, foi a cestinha da partida. Na realidade, a Sassá foi a cestinha da partida. A Gabi é que teve um pontinho a menos só do que a Sassá, mas, no entanto, fez um duplo-duplo de 20 pontos e conseguiu 12 rebotes. E, além disso, ainda teve 4 roubos de bola e mais 28 de eficiência. A camisa 13 levou pela 4ª vez em 2025 o troféu MVP Caixa de melhor jogadora da partida. O Sampaio Basquete que continua sem a Tainá Paixão, que ainda se recupera de uma lesão, a Tainá Paixão. E mesmo sem um dos seus principais nomes, o Sampaio Basquete vem atropelando todos os seus adversários. Não tem quem resista à força tricolor dentro das quadras e dentro dos garrafões. As jogadoras do Sampaio Basquete estão a 1000. Lá abaixo do Sampaio, na tabela de classificação, a briga tá boa. Tem hora que é o Corinthians, tem hora que é o SESI que está em segundo, mas na ponteira mesmo da tabela, ninguém até o momento conseguiu alcançar o Sampaio Basquete. Falando em tabela de classificação, vamos ver como é que está a classificação da LBF 2025. Em primeiro está o Sampaio Basquete, continua líder, mais líder do que nunca. 10 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 428 cestas pró, 288 cestas contra, um saldo de 140 cestas. Em segundo aparece agora o SESI Araraquara, com 8 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 293 cestas pró, 205 cestas contra, saldo de 88 cestas. Em terceiro está o São José, 8 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 320 cestas pró, 330 cestas contra, saldo de menos 10 cestas. Em quarto está o Corinthians, 7 pontos, 4 jogos, 3 vitórias, 286 cestas pró, 230 cestas contra, saldo de 56 cestas. Se você tiver percebido bem, a única equipe que está com a barreira de mais de 100 pontos positivos quebrados é o Sampaio Basquete. As meninas tricolores não estão perdoando ninguém. Estão atropelando todo mundo. Que seja assim até a final do campeonato, que seja assim durante toda a competição. Próximo adversário do Sampaio, agora na tela. Próximo jogo do Sampaio Basquete acontece no próximo sábado, dia 5, às 5 da tarde, no ginásio da Arcon, quando o Sampaio Basquete vai encarar o Maringá, vai visitar a equipe paranaense pela competição, pela Liga de Basquete Feminino. E com essa informação, nós encerramos o Dentro da Área desta semana. Lembrando que você pode rever esta edição em 2 oportunidades. Nesta terça-feira, às 7 horas da manhã e também às 7h30 da manhã, na realidade, e também às 2 horas da tarde,
na telinha da TV Assembleia, canal 9.2. Você também pode nos acompanhar pelo site. É só digitar www.al.ma.leg.br e coloca também /TV, e aí você vai direto para o canal da TV através do site da Assembleia Legislativa. Nos acompanhe também nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, todas as formas possíveis para você acompanhar a TV Assembleia e sua programação. Quer contribuir conosco também? Mande sua sugestão de pauta para a produção do Dentro de Área. Basta enviar sua mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela, 3269-3028, 3269-3028. Dentro da Área vai ficando por aqui. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá, paz e bem.